E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia do Giovanni Reale e do Daiwan Tisseri. Lembrando que vocês podem adquirir esse livro, essa coleção em 7 volumes e em 3 volumes pelo link na descrição do vídeo. Para vocês saem o mesmo preço, só que eu ganho uma comissãozinha em cima disso, então é sempre muito legal, não é mesmo? E hoje finalmente chegamos ao fim da nossa trajetória aqui, falando sobre o pensamento do filósofo Epicuro e do epicurismo de maneira geral. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, você pode dar uma olhada no primeiro, que foi uma introdução ao pensamento do Epicuro, bem geral, um vídeo curtinho. Depois falamos sobre o cânon, sobre o que se chama de lógica, que é basicamente a teoria do conhecimento do Epicuro. Em seguida falamos da física no último vídeo, e hoje vamos então para a principal parte, que é a da ética, que coroa todas as outras e que dá sentido a todas as outras no sentido do propósito da investigação. A gente lembra aqui, como sempre, que, como a maior parte dos filósofos dessa era helenística, a preocupação principal é a preocupação ética. A ética, por diversos fatores políticos, que a gente já cansou de descrever aqui, ocupa um lugar central. E nesse sentido, o pessoal foi atrás então de arrumar soluções para essas discussões éticas, mas volta e meia, buscando essa contemplação da verdade na ética, acabou-se precisando tocar em outras áreas. Então, exatamente por isso que o Epicuro não apenas fala de ética, mas ele fala também de uma teoria do conhecimento e uma física, para sustentar essa posição ética e sustentar essa visão que ele tem de como se deve buscar a felicidade, que é o que a gente vai tratar hoje. Mas então eu estou falando isso agora, também, principalmente como um lembrete, mas também para você que está chegando nesse vídeo agora isolado dos outros, poder ir até os últimos 2 vídeos, 3 na verdade, e poder dar uma olhada em como que essa teoria física e gnoseológica, vamos colocar assim, do Epicuro, porque isso vai ser muito importante para a gente poder chegar agora na ética e poder deixar tudo muito mais claro. Então, se você não tem noções da física epicurista, de como ele via o mundo de maneira geral, como era a estrutura do cosmos e assim por diante, muito provavelmente você vai deixar algo passar nessa exposição sobre a ética dele aqui. Então eu peço encarecidamente que você volte no outro vídeo e assista. Apesar de que eu acho que alguma coisa você vai conseguir entender aqui, mas eu não vou ficar explicando cada ponto de novo. Então é bom voltar e sempre bom ter claro na nossa mente esses conceitos. Bem, entrando agora na exposição da ética do Epicuro propriamente dita, eu já mencionei antes que o critério axiológico, o que vai definir o que é bom e o que é mal, é a questão do prazer e a questão da dor. É claro que não é tão simples quanto parece, tem vários desenvolvimentos que a gente vai abordar com bastante detalhe daqui a pouco. Mas a gente tem de entender isso sempre ligado à doutrina das sensações. A ideia de que a sensação te dá um conhecimento seguro e que a partir das sensações você consegue ter certeza das coisas. E o prazer, ele deriva diretamente, o prazer e a dor derivam diretamente das sensações. E eles, de certa forma, nos pedem para fazer certas coisas e falam para a gente não fazer outras. Eles movem as nossas ações. Então, por isso, eles seriam critérios confiáveis para a gente identificar o que é bom, o que é desejável, o que devemos fazer, e o que é mal, o que é evitável e o que nós devemos não fazer. Bom, então ele começa falando o seguinte: se a essência do homem é material, também necessariamente será material o seu bem específico. Ao contrário do Platão, a gente já traçou paralelos desse tipo algumas vezes com Platão, ao contrário do Platão, que via a essência humana na alma, evidentemente que ele concluía que o bem do homem reside na virtude, na saúde da alma, na contemplação das formas, em todas as coisas que dizem respeito muito mais à alma do que ao corpo. Apesar do Platão assumir bens do corpo, ele diz que os principais são da alma, exatamente porque o homem define-se enquanto alma e não enquanto corpo. E o Epicuro vai chegar aqui, como a gente já viu antes algumas vezes, e vai inverter essa concepção platônica. Não só ele vai dizer que na realidade, ao contrário do que Platão falava, na realidade sensível a gente pode encontrar uma certeza muito bem fundamentada, como também ele vai, em termos de ética, discordar profundamente. Porque se o homem, se a alma do homem é material, como vimos no último vídeo, é mais um composto de átomos, mais um agregado de átomos que se misturam, o bem do homem deve ser também material.
E este bem é a natureza, considerada na sua imediaticidade, que nos diz sem meias palavras, como já vimos. O bem é o prazer. Bom, então o bem é o prazer. O prazer é aquilo que deve ser buscado e a dor aquilo que deve ser evitado. É evidente que na nossa experiência a gente passa por situações em que tem de escolher entre algo prazeroso e algo doloroso. Então faz bastante sentido que o Epicuro tenha percebido isso e colocado o prazer como sendo aquilo que é superior em termos do que deve ser buscado. Por mais que na nossa vida, às vezes, a gente coloque alguns outros critérios, a gente vê que a gente sempre vai tender um pouco mais para o prazer do que para a dor. E ignorando essa questão de outros critérios, se eles existem e se devem ser usados. A questão é que, se você está entre uma situação de dor e uma de prazer, alguma coisa vai fazer com que você tenda a do prazer. Por mais que você, como eu disse, tenha outros critérios que façam você optar por aquela dor para obter um bem futuro, ou talvez aquela dor em si seja realmente boa, isso segundo critérios distintos, que não são os do Epicuro, você ainda assim vai ter algo que te chama no prazer. O prazer ainda vai ter aquela coisa que vai te chamar a atenção. Por mais que você veja um bem naquela dor, o prazer ainda vai estar ali falando para você, olha, mas eu sou o prazer, né? Parece que o prazer ele basta por ele mesmo. Não é difícil da gente ter essa impressão. Então o Epicuro ele pega essa impressão e constrói a teoria dele com base nisso, em torno disso. Mas vai dizer o Reale que não é como se, olha, busque todos os prazeres em absoluto, que isso é muito bom, e busque e evite toda a dor em absoluto, que isso é ruim. Tem umas certas questões aí no meio. Ele inclusive chega a falar que um estado de quietude intermediário também é bom. O Epicuro não só admite esse tipo de prazer na quietude, esse meio termo, essa estabilidade, nem um momento de muito prazer, nem um momento de dor propriamente dita, mas lhe dá a máxima importância, considerando o limite supremo, o cume do prazer. Então olha que interessante. Por mais que o Epicuro ele diga que o bem é o prazer, não é qualquer tipo de prazer. Ele vai caracterizar alguns prazeres e vai dizer que esse estado de quietude é um estado de máximo prazer. Não é só você fazer o que você quer. Existe um limite aí que é muito interessante, que a gente já vai explorar. E além disso, mais do que os gozos ou sofrimentos do corpo, que são circunscritos no tempo, contam as ressonâncias interiores e os movimentos da psique, que o acompanham e duram bem mais. Então, há o prazer do corpo, mas também existe um certo prazer, uma satisfação na psique. E essa satisfação tende a durar mais. Então, é um elemento que também vai ser considerado dentro da ética do Epicuro. Para Epicuro, portanto, o verdadeiro prazer consiste na ausência de dor no corpo, que a gente poderia, em grego, chamar de aponia, e na ausência de perturbação da alma, que a gente vai chamar de ataraxia, que é um termo que também vai ser usado pelos estoicos. Então, a ética epicurista ela está sempre baseada nisso, está sempre nesse equilíbrio, nessa junção, melhor dizendo, porque não são polos, mas dessa, digamos assim, harmonização, dessa confluência do prazer do corpo e do prazer da alma, ou melhor dizendo, da ausência de dor do corpo e também na ausência de dor da alma. E aí ele cita o Epicuro para explicar isso. O Epicuro fala o seguinte: assim, quando dizemos que o prazer é um bem, não aludimos de modo algum aos prazeres dos dissipados, que constituem torpezas. Então há prazeres que são torpes, como ele próprio está colocando aqui. Como creem alguns que ignoram o nosso ensinamento ou interpretam mal. Aludimos, ao contrário, à ausência de dor no corpo e à ausência de perturbação na alma, ou seja, a aponia e a ataraxia. Portanto, nem libações e festas ininterruptas, nem gozar com crianças e mulheres, nem comer peixes e tudo mais que uma mesa rica pode oferecer. Então, não que o peixe seja mau, mas o peixe ele é um alimento de rico. Então, esse tipo de prazer aí, não é desse prazer que a gente está falando. Nenhum deles é fonte de vida feliz, mas sim o sóbrio raciocinar, que perscruta a fundo as causas de todo ato de escolha e de recusa, e que expulsa as falsas opiniões por via das quais grande perturbação se apossa da alma. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo perturbações na alma, a gente tem nossa ataraxia comprometida, porque a gente tem opiniões que ficam ali na nossa cabeça, infernizando a gente, encontrando problemas nas coisas e tentando, enfim, não conseguindo solucionar os problemas da realidade. Então, você vê que existe um componente de razão aí que promove também uma ataraxia, também uma plenitude, uma ausência de dor
não só no corpo, mas também na alma, né? No próprio raciocínio, no próprio filosofar, no próprio especular a respeito da natureza das coisas, da ética, da física, da lógica e assim por diante. Sendo assim, a regra da vida moral não é o prazer como tal, mas a razão que julga e discrimina, ou seja, a sabedoria prática que entre os prazeres escolhe aqueles que não comportam em si dor e perturbação, descartando aqueles que dão gozo momentâneo, mas trazem consigo dores e perturbações subsequentes. Né? Então, há prazeres que, nossa, ótimo, eu tive um prazer aqui maravilhoso, vou continuar fazendo isso. Só que aquele prazer ele só dura na hora, não é um prazer que se estende. O prazer da alma ele tem essa característica um pouco mais acentuada, né? O prazer da alma ele permanece por mais tempo. Mas há muitos prazeres do corpo que são prejudiciais exatamente na medida em que eles trazem um prazer momentâneo, e por isso talvez seja bom, pareça bom, mas vão trazer uma dor ao longo prazo. Talvez até a partir do momento em que a gente contempla aquele prazer, a gente sente aquilo muito bom na hora, talvez depois a gente sinta falta daquilo, a gente entre num tipo de abstinência. Então o epicurista, o filósofo, o sábio, ele não deve buscar esses prazeres que ele percebe que vão causar dor no futuro. Ele deve julgar atualmente aquele bem que se apresenta a ele e, a partir disso, ver se aquilo vai ser bom, vai causar prazer ou dor no longo prazo ou não. Ou se aquilo é só imediato e não perdura no tempo, e não permanece. E aí, claro, esse discernimento vai se dar, como ele falou, através de uma sabedoria prática. Né? E isso, obviamente, a gente só pode conceber numa situação concreta, que é uma situação concreta muito diversa. Então a gente só na situação concreta vai conseguir julgar, ó, esse prazer é ruim, esse outro prazer é mal. Né? É só no momento em que a gente está ali que a gente precisa julgar se aquilo vai fazer bem para a nossa vida ou não, no longo prazo. Mas o Reale, o Epicuro, aliás, ele vai dar uma sistematização de tipos de prazer para ajudar a gente a fazer essa escolha, né? Para dar um background, né? Um panorama em cima do qual a gente pode julgar a situação concreta. E ele vai distinguir então 3 tipos de prazeres. Os prazeres naturais e necessários, os prazeres naturais, mas não necessários, e os prazeres não naturais e não necessários. Então, tem aqueles prazeres que a gente precisa e que são naturais, né? Por natureza a gente precisa. Também tem aqueles prazeres que são, por natureza, prazeres, mas eles não são necessários para a gente. E também tem aqueles prazeres que não são naturais e nem são necessários. E aí o Reale aqui vai falar o que o Epicuro pensava de cada um deles e dar alguns exemplos também. Bom, primeiramente os naturais e necessários. Entre os prazeres do primeiro grupo, né, o de naturais e necessários, ele põe unicamente os prazeres que estão estreitamente ligados à conservação da vida do indivíduo. Estes seriam os únicos verdadeiramente válidos, pois subtraem a dor do corpo. Então, os prazeres que são da própria natureza do homem e que a gente precisa deles, a gente precisa usar deles para a nossa sobrevivência, para conservar a nossa própria vida, esses prazeres são os mais excelentes. São os melhores de todos e que a gente deve buscar incondicionavelmente, porque eles acabam com a dor do corpo. Ele vai dar exemplos aqui, né? Você comer quando se tem fome, beber quando se tem sede, repousar quando se está descansado e assim por diante. Então a gente está com essa dor que é natural, que é a dor da fome, e a gente vai lá e compra uma coxinha ali, um salgado no joelho para a gente comer. Né? Porque aí assim a gente consegue eliminar essa dor e aí nesse sentido ter um prazer, né? Através da eliminação dessa dor. Da mesma forma, eu estou com sede e aí eu vou lá e pego uma água na cozinha. Eu sacio a minha sede e nesse sentido eu acabo realizando um prazer e acabo abafando aquela dor que eu tinha antes. Bom, e aí depois ele fala dos naturais e não necessários. Entre os prazeres desse segundo grupo, ao contrário, põe-se todos os desejos e prazeres que constituem as variações supérfluas dos prazeres naturais. Então ele fala aqui de comer bem, beber bebidas refinadas, vestir-se com apuro e assim por diante. Então ele fala aqui de comida, bebida e roupa, basicamente. São necessidades naturais, a comida, a bebida e a roupa, dentro de um limite devido, na medida em que saciam a nossa fome, que saciam a nossa sede e que vestem nosso corpo de maneira suficiente. Mas, de todo modo, a gente vê que é possível que a gente coma demais, que a gente beba demais, que a gente use roupas exuberantes demais, né, que a gente acabe
como ele falou, né, comer bem, comer peixes, beber um vinho, talvez, né, esse tipo de coisa, acabam sendo bens que são naturais, mas são supérfluos, né, são além do que deveriam, né, além do que fazer cessar a dor pede. Né, o objetivo é, antes de tudo, fazer cessar a dor e não buscar esses prazeres a mais. Como eu falei, é um raciocínio que a gente pode extrair daí, talvez esses prazeres supérfluos criem em nós uma dependência que pode causar dor no futuro. Então não parece sábio aderir a esses prazeres, mas melhor reduzir-se aos prazeres que fazem com que a gente sacie a nossa dor, né, com que acabe a nossa dor, exatamente para a gente não cair em algum tipo de dependência desses prazeres que são mais supérfluos e, portanto, mais difíceis de manter. Caso a gente tenha algum problema financeiro, a gente não consiga mais aderir a esses bens num dia futuro, nesses bens mais supérfluos, a gente acaba caindo em dor. A gente vai passar muita dor, porque a gente precisa daqueles bens e acaba que a gente não pode tê-los mais. Então, isso acaba sendo um fator que faz com que a gente não deva buscar tanto esses outros prazeres. E, por fim, entre os prazeres do terceiro grupo, né, dos não naturais e não necessários, se coloca os prazeres realmente que são vãos, né, isto é, nascidos das opiniões vãs dos homens, que são todos os prazeres ligados ao desejo de riqueza, poder, honras e semelhantes. A gente não precisa disso para não ter dor. Isso é algo que é 100% a mais. Então a gente realmente não deve buscar essas coisas, exatamente porque criam essa dependência, né? Não faz muito sentido a gente aderir a elas, porque elas podem no futuro ser alguma fonte de dor. E aí agora sim ele vai comentar cada um desses desejos e dizer qual deles a gente tem de buscar e em cada medida. Ele vai falar que os primeiros, né, os naturais e necessários, são os únicos que devem sempre e habitualmente serem satisfeitos, porque tem na própria natureza um limite. Né? Então o limite é exatamente esse. Quando eu não estou mais com fome, eu paro de comer. Eu saciei a minha dor. Isso, por natureza, está em nós. Né? Nós conseguimos perceber isso naturalmente. Então, esse tipo de prazer deve ser buscado incessantemente. Quando você está com fome, você deve ir atrás de comida. Quando você está com sede, você deve ir atrás de bebida, e assim por diante. Já os naturais e não necessários, né, que são os do segundo grupo, eles já não têm mais aquele limite propriamente dito, né, porque não subtraem a dor do corpo, mas variam somente no grau do prazer e podem provocar notável dano. Eles podem provocar um dano, não necessariamente eles provocam, mas eles podem vir a provocar um dano. E aí os prazeres do terceiro grupo não tolhem a dor corpórea e, por acréscimo, produzem sempre perturbação na alma. Então nós devemos refrear nossos desejos, reduzi-los ao primeiro núcleo essencial e teremos copiosa riqueza e felicidade, porque para nos propiciar aqueles prazeres, bastamos-nos a nós mesmos, e neste bastar-se a si mesmo, a autarquia, é que está a maior riqueza e felicidade. Então aí a gente consegue ver aquela noção de autarquia, né, de o homem provendo a própria felicidade para ele mesmo, sem depender da polis, do Estado, do imperador ou qualquer coisa que seja, né, que é algo que caracteriza o pensamento helenístico. Né? É uma forma de pensar que caracteriza todos esses filósofos que a gente está vendo agora. Né? O homem basta a si próprio para alcançar a felicidade, para saber o que ela é, para identificá-la e para buscá-la. Então a gente já não precisa dessas coisas de fora. A felicidade do homem é encontrada dentro do próprio homem, a partir do próprio homem. E o Epicuro está trazendo exatamente uma proposta de como a gente pode fazer isso através dessa ideia da dor e do prazer, da sensação e tudo mais. Ok, mas então, o que devemos fazer quando somos atingidos pelos males físicos e não desejados? E aí, nossa, eu achei essa parte sensacional. Ele coloca o seguinte: se o mal é leve, o mal físico é suportável. Daqui a pouco vai passar. Nunca sendo tal que ofusque a alegria do espírito. Então, o sábio, ele está sempre com essa alegria do espírito, sempre entendendo que ele deve se privar da dor e tal. E aí, quando aparece esse mal que a gente vê que é um mal ligeiro, que daqui a pouco vai passar, a gente não precisa se preocupar com isso. Né? O sábio está com a cabeça em outras coisas. Então, isso aí passa, daqui a pouco já foi, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, se o mal é leve, ele quase não vai fazer diferença. O mal, se for agudo, ele vai passar com o tempo. É outra coisa que ele coloca aqui. Agora, se o mal for muito agudo mesmo, se o mal for agudíssimo que ele coloca, a morte vai tirar esse mal. Então, esse mal não vai durar para sempre. É isso que é interessante, né? Essa perspectiva de que se o mal é leve, a gente pode suportar. Se é um mal mais forte, ele vai passar eventualmente. E se ele for muito forte, a morte vai levar o mal embora. Então,
não tem por que a gente se preocupar muito com isso. E os males da alma? A respeito destes, não é o caso de nos alongarmos, porque são apenas produtos de opiniões falazes e dos erros da mente. E toda a filosofia de Epicuro se apresenta como o mais eficaz remédio e o mais seguro antídoto contra esses males da alma. Então, quando tem algo atormentando a gente, isso é um produto da opinião. Só que quando você adere ao epicurismo, você entende que, na verdade, isso é um produto do teu raciocínio sobre as sensações que são certeiras. Então, se a opinião está te causando algum tormento, você deve abandonar a opinião e se deter à sensação, né, aos dados da sensação, a respeito dos quais você tem certeza absoluta de que são completamente certos. Então, os males da alma derivam da opinião, que a gente já viu que pode ser boa ou pode não ser ruim. Se você não estiver conseguindo solucionar a opinião e fazer com que emerja uma opinião boa, você simplesmente pode se abster disso e focar nas sensações, né? Focar naquilo que é mais imediato, portanto mais correto, mais objetivo, como a gente já explorou nos últimos vídeos. Mas e a morte, então? A morte é um mal só para quem nutre falsas opiniões sobre ela. Como o homem é um composto alma, né? É uma alma que é feita de átomos, né? Não difere em nada de fato do corpo, em um composto corpo, a morte não é senão a dissolução desses componentes, na qual os átomos se espraiam por toda parte. E aí a morte, portanto, não é pavorosa em si mesma, porque com sua vinda não sentimos mais nada. E como o bem está exatamente na ausência de dor, quando estamos mortos não sentimos dor. Então a morte não é algo que a gente deve olhar com um olhar ruim. A gente não deve ver a morte de uma maneira absolutamente negativa. Até porque ela é uma forma da gente se privar dos males eventuais que vão surgir nesse mundo. Então, se um mal muito forte se apresenta, a gente eventualmente vai morrer e não vai sentir mais isso. Então, isso dá uma certa resistência ao epicurista, ao sábio, como concebido pelo Epicuro, para lidar com a morte. Bom, em seguida o Reale vai falar sobre a questão da vida política, né? Como é que o Epicuro via toda essa questão. A gente já sabe que, naturalmente, o helenismo ele tinha essa postura bem antipolítica, né? Até porque a polis em si, né, naquele sentido clássico, né, em que entendia Aristóteles e Platão, aquilo ali praticamente não existe mais e quando existe tem uma relevância muito pequena. Dado que agora existe um imperador e tem toda uma estrutura maior de poder, né, o poder local acaba ficando um pouco desvalorizado. Né? Isso aí a gente já explorou bastante nos outros vídeos. Então há naturalmente uma aversão à política. Mas aí o Reale vai dar alguns detalhes aqui. A vida política, para o fundador do Jardim, é substancialmente não natural. É o que a gente esperava, mais ou menos. Por conseguinte, ela comporta continuamente dores e perturbações, compromete a aponia e a ataraxia e, portanto, compromete a felicidade. Então veja bem, né? Ele, além desse quadro do helenismo, né, que por natureza acaba discordando da ideia de que na política você encontra alguma realização do homem, aqui a gente vê um argumento já mais epicurista, né? Que a gente vê que na política a gente tem prazeres além da conta, perturbações tanto na alma quanto no corpo. Né? Quantos de vocês aí já não devem ter se estressado com política no Facebook, no Instagram, qualquer outra rede social dessa, né? No Twitter, bom, Twitter é o que é, não é mesmo? Então assim, é óbvio que isso causa uma perturbação na alma. Então, talvez acessar o Twitter até principalmente para falar de política e dessas coisas, por Epicuro seria algo inconcebível, assim, né? Seria algo que, você está querendo ter a tua alma perturbada, né? Tu está querendo comprometer a tua ataraxia, porque não é possível que você vá se meter com essas coisas sem saber que vai dar ruim para você, né? Tanto em prazeres da alma quanto em prazeres do corpo, tá? Mas existem os prazeres na vida política, né? E só que desses prazeres ele fala o seguinte, ó. Com efeito, os prazeres da vida política, a que muitos se propõem, são puras ilusões. Que da vida política os homens esperam poder, fama, riqueza, que são, como sabemos, desejos e prazeres nem naturais e nem necessários. Né? Eles enquadram-se no terceiro grupo ali que a gente acabou de descrever, sendo, portanto, vazias e vergonhosas miragens. E aí o Epicuro ele se apartava e vivia separado da multidão exatamente por isso. E aí, entre aspas aqui, provavelmente citando Epicuro, ele fala o seguinte: retira-te para dentro de ti mesmo, sobretudo quando és constrangido a estar entre a multidão. Então, a gente o tempo todo é constrangido a estar entre a multidão. Esses assuntos políticos e todas essas questões sempre se impõem a gente de um jeito que a gente parece que sente que precisa participar disso.
né? E a gente é obrigado a participar disso pelas pessoas que estão em volta e tudo mais. Então, o que o Epicuro aqui está propondo, ele tem até outra citação aqui, né? Vive o oculto, né? Vive oculto, melhor dizendo. Vive oculto, de maneira oculta, né? Somente nesse entrar em si e permanecer em si é que podem ser encontradas a paz da alma e a ataraxia, né? A tranquilidade do corpo, a paz na alma, né? Que é a ataraxia. Então a gente precisa se apartar dessas coisas. É muita discussão inútil, é muita coisa. Parece que na época dele as discussões políticas já eram já eram bem insuportáveis, assim, né? E, bom, você precisa ter a paz da alma, você precisa se apartar dos bens que a política te promove. Então, a política parece ser, como ele bem falou, né, super antinatural, se a gente entender o homem como sendo aquele ser que se realiza exatamente nessa tranquilidade, né, tanto da alma quanto do corpo. E a política vai contra essas duas coisas, então, tchau política, nós não vamos usar de você. E com base nessas premissas, é claro que Epicuro devia dar do direito, da lei e da justiça uma interpretação em nítida antítese, tanto em relação à opinião clássica dos gregos, como em relação às teses filosóficas de Platão e Aristóteles. E aí ele fala aqui, direito, lei e justiça só tem sentido e valor quando e à medida em que são ligados ao útil. Seu fundamento objetivo não é senão a utilidade. Assim, o estado de realidade moral dotada de valor absoluto que fora no passado acaba tornando-se instituição relativa, nascida de simples contrato, tendo em vista o útil, né? Então agora o estado, a legitimidade dele vem através de um fim ao qual ele está subordinado, né? Se o Estado for útil, né, ele estiver de acordo com aquilo que é útil, então ele é legítimo e realmente a gente pode falar num Estado bom. E aí, do mesmo modo, de fonte e coroamento dos supremos valores morais, né, que era esse o papel do Estado, coroar os valores morais, aplicá-los na sociedade, agora ele torna-se simples meio de tutela dos valores vitais. Por fim, torna-se condição necessária para a vida moral, mas não condição suficiente. A justiça torna-se um valor relativo subordinado ao útil. Então, condição necessária para a vida moral, mas não condição suficiente. Então, ele faz a tutela dos valores vitais. A gente pode entender aqui que ele garante a questão da vida, nessas coisas mais básicas. Ele faz essas coisas mais básicas e deixa o resto para os próprios indivíduos fazerem e alcançarem a sua felicidade, porque só eles sozinhos vão conseguir fazer isso. Mesmo que o governo tente, né, a polis tente, o imperador tente, o imperador e a autoridade política nunca vai conseguir tornar uma pessoa feliz. É apenas ela própria que consegue se fazer feliz através aqui no caso do Epicuro, através da adoção de todos esses princípios, do materialismo e buscando alcançar a ataraxia, principalmente. Mas a gente não pode achar que só porque ele vai desprezar a vida política, que ele despreza o convívio com as outras pessoas. A gente não pode achar que só porque ele fala que, olha, não, política traz coisas ruins, compromete a ataraxia, compromete não sei mais o que, compromete a paz do corpo, traz vários bens que são muito ruins, que ao longo prazo são danosos. Por mais que ele fale tudo isso da política, não quer dizer que a vida em sociedade, ou a vida com outra pessoa, melhor dizendo, para ele não tem uma certa importância. Tanto que ele vai valorizar muito a questão da amizade, né? Vai exaltar a amizade de um jeito muito interessante também. O único liame admitido como verdadeiramente factível entre dois indivíduos é a amizade. Laço livre que reúne juntos aqueles que sentem, pensam e vivem de modo idêntico. Na amizade, nada é imposto de fora e de modo não natural. Sendo assim, nada viola a intimidade do indivíduo. E aí ele fala que no amigo, o epicurista vê outro si mesmo, né? Vê outro dele. Porque os amigos eles são movidos exatamente por essa coisa em comum, né? Por essa forma de ver a vida em comum. Então você junta-se com o seu amigo para poder buscar a ataraxia, né? Para os dois, um dar suporte ao outro e tudo mais, né? Sempre tendo essa ideia dos fins comuns, né? De você buscar um outro que seja um certo você, né? Seja um si mesmo no outro, né? E aí, claro, isso segundo os princípios epicuristas e tal, né? Você tentar buscar alguém que também procura a ataraxia, né? Que também está nessa jornada moral aí para tentar não depender desses prazeres supérfluos e tudo mais, né? Então, essa é a verdadeira amizade para o Epicuro. E aí a amizade não é mais que útil, mas é um útil sublimado. Com efeito, primeiro se busca a amizade para conseguir determinadas vantagens estranhas à própria amizade. Depois, uma vez nascida a amizade,
ela torna-se ela mesma fonte de prazer e, consequentemente, um fim. Então, olha que interessante, né? Eu busco no outro algumas vantagens, no sentido de que, ó, aquele cara ali, ele vai me dar, ele vai me ajudar na minha vida espiritual, né, digamos assim, na minha vida moral, melhor dizendo, na minha vida moral, e para poder alcançar a minha ataraxia. Então você vê o outro como um meio, pelo menos inicialmente. Depois, uma vez que a amizade realmente nasce, então ela é buscada com esse fim utilitário, com essa ideia utilitária, com essa natureza de utilidade, e aí depois ela se torna algo que basta por si mesma, num certo sentido. É porque você vê que aquela amizade passa a ser fonte verdadeira de prazer para você. E é um prazer bom, né? Um prazer que não vicia, que não tem todos os problemas da riqueza e de tudo mais. Você acaba cultivando uma amizade que acaba sendo um prazer. O prazer é bom e não é um prazer supérfluo. Então a gente tem na amizade aí uma realização muito bonita do que é o prazer para o Epicuro. E aí o Epicuro fecha falando o seguinte: de todas as coisas que a sabedoria busca, em vista de uma vida feliz, o maior bem é a conquista da amizade. A amizade anda pela terra anunciando a todos que devemos acordar para dar alegria uns aos outros. Então, muito, muito bonito. Bom, fechada essa questão da amizade, o Reale agora vai falar um pouco sobre 4 remédios que o sábio pode dar a si mesmo para poder viver de maneira mais sábia, né? Para ele, enfim, se tornar um sábio. Ele fala que o sábio precisa entender 4 coisas, basicamente. Que são vãos os temores em relação aos deuses e ao além, porque não tem esse tipo de deuses, né? Não existe um além, os deuses não interferem nesse mundo e o além, a gente já viu, não existe, né? A tua alma vai se desintegrar como qualquer composto de matéria. Então, tem isso, né? São vãos os temores em relação aos deuses e ao além. O pavor em relação à morte é absurdo, pois ela não é nada. Então você não sente nada na morte, então não precisa ter pavor disso. E o prazer... não, né? Porque são 4, né? E aí o terceiro, né? O prazer, quando o entendemos corretamente, está à disposição de todos, né? Então se a gente entender o prazer, não como aqueles prazeres supérfluos, mas como o verdadeiro prazer, como essa quietude, a ataraxia, ele pode ser acessado por todos. Seja um escravo, seja um senhor, seja alguém com muito dinheiro, seja alguém com pouco dinheiro, né? Qualquer pessoa consegue encontrar isso por si mesma. E aí, finalmente, o quarto é o seguinte: o mal dura pouco ou é facilmente suportável, né? De acordo com aquilo que a gente acabou de ver logo antes de falar da morte, né? Então, o mal, ele, se for leve, dá para suportar. Se for muito forte, bom, você vai morrer com ele, então, né, não tem por que ficar se preocupando muito com isso, que quando você morrer, você vai parar de senti-lo. Então, fica aí tranquilamente, você pode suportar o mal tendo por base esses princípios. E aí ele fala que o homem que souber aplicar esse quádruplo remédio em si mesmo poderá adquirir a paz de espírito e a felicidade. E aí, nesse sentido, o sábio ele acaba sendo absolutamente imperturbável, segundo o Reale coloca aqui, e o sábio, inclusive, pode competir em felicidade até com os deuses. Exceto a eternidade, Zeus não possui nada além que o sábio, né? Nada mais do que o sábio. Então, olha que interessante isso, né? Os deuses são eternos no sentido de que eles não morrem, né? São imortais. E é só nisso que os deuses se diferenciam dos homens, do homem sábio, pelo menos. Porque os deuses eles têm sabedoria, e o homem pode alcançar sim essa sabedoria. Muito interessante isso, né? Porque até agora a gente já tinha visto uma visão contrária disso. Mas ele fala, os homens podem alcançar essa sabedoria que os deuses têm, porque ela não é própria dos deuses. A gente consegue viver desse jeito. A gente só não é imortal, mas a gente consegue viver do jeito que os deuses vivem. Então aí de novo já uma outra discórdia em relação ao Platão, né? Porque o Platão falava que a sabedoria é própria dos deuses e que o homem ele pode ser apenas filósofo, né? Amante da sabedoria, buscador da sabedoria. E ele pode tender para cima, mas ele nunca vai alcançar o ponto máximo, né? Esse ponto máximo é próprio dos deuses. E aqui o Epicuro ele nega isso e, enfim, fala que nós podemos ser sim como os deuses, nesse ponto pelo menos, de ter uma vida boa, de ter uma vida plena. Bom, essa foi a doutrina do Epicuro acerca da ética, mas ainda nós vamos falar sobre mais um assunto, que é o destino do epicurismo e Lucrécio. Então, falar sobre o que aconteceu com o epicurismo depois da morte de Epicuro. Epicuro não só propôs, mas impôs essa doutrina aos seus seguidores, com férrea disciplina, a ponto de, no jardim, não haver lugar para conflitos de ideias e desenvolvimentos doutrinários de relevo, pelo menos sobre questões de fundo. Então, as discussões eram coisas menores, né? Isso aí a gente pode chamar de uma filosofia, mas a coisa era
talvez um pouco mais imposta do que propriamente discutida. É claro, ele dá razões muito boas aqui, muito interessantes, mas não tinha muito debate sobre essas questões fundamentais. Isso não estava em aberto. Estavam apenas em aberto questões menores, talvez questões de natureza um pouco mais prática, mais moral nesse sentido cotidiano, né? De, não, o que fazer nessa situação e tal. Questões menores, então, eram discutidas lá no jardim. Bom, e aí, depois de o Epicuro ter morrido, o terreno do jardim foi vendido até mais ou menos a segunda metade desse século, mas a palavra do Epicuro encontraria uma segunda pátria na Itália. E aí no século I a gente tem Filodermo, que aí foi morto, mas ali constituiu-se um círculo de epicuristas, né, que compactuavam dessa doutrina do Epicuro. Mas esse grupo de epicuristas tinha um caráter mais aristocrático, né, e aí teve sua sede numa vila de Herculano, de propriedade de Calpurnio Pisão, notável e influente político. Então talvez aí a gente já esteja vendo talvez algumas deturpações, né? Tu vê que virou uma coisa aristocrática e também tinha políticos ali, né? Então talvez essas pessoas não estivessem seguindo à risca o epicurismo da maneira em que pelo menos foi proposta pelo Epicuro. Mas a contribuição mais significativa para o epicurismo veio de Tito Lucrécio, que constitui um único na história da filosofia de todos os tempos. Nasceu no início do século I, morreu por volta de meados desse século. E ele fala aqui que o seu livro De Rerum Natura, né, da natureza das coisas, que canta em versos admiráveis o pensamento de Epicuro, constitui o maior poema filosófico de todos os tempos. Então, ele pegou a doutrina do Epicuro e transformou em poema, para as pessoas cantarem aquelas doutrinas. Quanto à doutrina, Lucrécio repete fielmente Epicuro. Sua invocação consiste na poesia, ou seja, no modo como soube expor a mensagem que vinha do jardim. E aí vem um fator muito interessante e diferencial, talvez, que faz com que esse Lucrécio tenha uma certa importância, que ele vai falar o seguinte: para libertar os homens, Lucrécio compreendeu que não se tratava de obter, nos movimentos de fria reflexão, sua adesão a uma verdade de ordem intelectual, mas que era preciso tornar essas verdades, como diria Pascal, compreensíveis ao coração. E aqui ele fala isso citando um P. Boyancé, sei lá, deve ser um historiador da filosofia francês. Mas qual que é o ponto aqui então? Não basta persuadir intelectualmente os discípulos dessa doutrina. Eles precisam assimilar isso ao coração deles. Eles precisam ter isso no coração. E a poesia, como a gente viu na retórica do Aristóteles, ele tem esse elemento um pouco mais persuasivo, né? Existe um elemento de retórica aí, né? Você precisa embelezar o discurso, transformar num poema para que a coisa flua um pouco mais e receba mais adesão, né? É diferente de um tratado filosófico, né? De uma exposição, digamos assim, dogmática da doutrina, que as pessoas podem aceitar de fato, só que na hora de transpor aquilo para a prática é um pouco mais difícil, né? É muito bom você ter a doutrina clara, mas você precisa de como ele falou, né? Você precisa ter aquilo no coração para poder colocar aquilo em prática, senão fica muito difícil, né? Se você não ama aquilo que você sabe que é certo. Então acaba que nesse sentido a gente precisa desse método, né? Para fazer essas coisas tocarem as pessoas de uma maneira mais íntima, né? E fazer com que eles vivam o epicurismo e não apenas defendam. E não caiam, por exemplo, naquilo que a gente está vendo que aconteceu antes, né? De ter se criado círculos epicuristas aristocráticos, que a princípio, por serem aristocráticos e por serem formados por alguns políticos, acabavam provavelmente contradizendo com algo do que o Epicuro tinha para colocar. Então acaba que talvez essas pessoas tenham caído nisso exatamente por falta desse componente poético persuasivo, né? Muito mais do que a própria razão. Então, nesse sentido, a gente acaba vendo a importância do Lucrécio para a disseminação da doutrina epicurista. E aí, entre Epicuro e Lucrécio, a gente pode colocar essas diferenças aqui, ó. A doutrina em si era a mesma, mas o filósofo fala com a linguagem do logos, ao passo que o poeta acrescenta os tons persuasivos do sentimento e da intuição fantástica. Então ele aproxima mais a pessoa do discurso. Em suma, é a magia da arte, né? Uma só diferença subsiste de resto entre Epicuro e Lucrécio. O primeiro soube aplacar suas angústias até existencialmente. Lucrécio, ao contrário, foi vítima delas, suicidando-se aos 44 anos. O Epicuro, inclusive, tem uma história dele que, até o final, ele tinha essa convicção e ele levou à morte de uma maneira muito tranquila. O Epicuro, de acordo com a doutrina dele, ele soube realmente interiorizar isso.
Agora o Lucrécio, né, paradoxalmente, né, porque ele que trouxe essa coisa da poesia, esse método mais persuasivo de aproximar as pessoas da doutrina verdadeira, ele mesmo acabou se suicidando, né? Ele não aguentou os males da vida e tudo mais, aos 40 anos. Então é curioso isso, né? Um resultado um pouco paradoxal para uma doutrina que é muito interessante e muito importante aí na história da humanidade. Bom, pessoal, esse foi o último vídeo sobre epicurismo. No próximo vídeo eu acho que a gente já começa a falar de estoicismo e, bom, é basicamente isso. Provavelmente só semana que vem. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, tá bom? Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Muito obrigado, inscrevam-se no canal, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possam se interessar e deixem um gostei no vídeo. Lembrando sempre de que vocês podem comprar o livro pelo link na descrição do vídeo, tá bom? Valeu!